campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãs, olá, amigos que estão nos acompanhando na leitura deste livro, Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos chegando no capítulo 58. Esse livro, então, que é orientação dos irmãos Emmanuel e André Luiz. E este capítulo 58 é um capítulo muito especial, porque ele nos traz o tema fé em Deus. E, para falar dessa fé, eles nos fazem uma referência à Gênese, ao segundo capítulo da Gênese e especificamente ao item 7 desse segundo capítulo. E esse item 7, esse capítulo 2 da Gênese, fala de Deus, a existência de Deus. Vamos lá? A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram a revelação e, não obstante, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Veem coisas que estão acima do poder humano e delas concluem que provém de um ser superior à humanidade. Não são mais lógicos do que aqueles que pretendem que elas se fizeram sozinhas? Vamos então ver o que esses irmãos aqui no Opinião Espírita estão nos falando sobre esse item. Antes de Jesus, profetas e guerreiros asseveravam agir em nome da fé em Deus. Moisés, conquanto venerável pela fidelidade e pela justiça, não hesitava na aplicação da ira, admitindo representá-lo. Josué presumia proclamar-lhe a grandeza com bandeiras sanguinolentas, ao submeter populações inermes além do Jordão. Davi supunha dignificá-lo quando conquistou a montanha de Sião, à custa do pranto, das viúvas e dos órfãos. Salomão acreditava reverenciá-lo ao consumir a existência de numerosos servidores, amontoando madeiras e metais preciosos na construção do templo famoso que lhe guardou a memória. E todos nós, em várias reencarnações, temos pretendido honorificar a fé em Deus, fomentando guerras e expoliando semelhantes, através das crises de fanatismo e das orgias de ouro. O Espiritismo, porém, nos revela Jesus, abraçando o serviço espontâneo à humanidade como sendo a tradução da própria fé. Embora livre, transfigurou-se em servidor da comunidade, estendendo mais imediata assistência aos que se colocavam na última plana da escala social. Sem nenhum juramento que o obrigasse a tratar os doentes, amparou os doentes com extremada solicitude. Não envergava a toga de juiz e patrocinou a causa dos deserdados. Distante de qualquer compromisso na paternidade física, chamou a si as criancinhas.
fora de todos os vínculos da política, ensinou o acatamento às autoridades constituídas. Profundamente franco, era humilde em excesso com os ignorantes e com os fracos. Profundamente humilde, era franco, tanto quanto se pode ser com aqueles que conheciam as próprias responsabilidades, à frente dos preceitos divinos, fugindo de respeitá-los. Passou no mundo abençoando e consolando, esclarecendo e servindo, mas preferiu morrer a tisnar, a manchar o mandato de amor e verdade que os jungia, que os ligava aos eternos desígnios do Eterno Pai. Para nós, os cristãos, encarnados e desencarnados, seja na luz da doutrina espírita ou ainda ausentes dela, é importante o exame periódico dos nossos testemunhos pessoais de religião e na experiência cotidiana para sabermos o que vem a ser fé em Deus em nós e fé em Deus no Mestre, que declaramos honrar. Bom, é de uma clareza infinita essas explanações que eles nos trazem, não é? Nos mostrando a necessidade de separar o joio do trigo, nos alerta que nós, né, já erramos em várias reencarnações na maneira de vivenciar a fé em Deus. E ele fala que mesmo grandes homens da humanidade, em algum nível, se excederam e se equivocaram, muitas vezes, na expressão dessa fé em Deus. E aí, então, ele nos apresenta o Cristo que o Espiritismo nos revela, né? Esse Cristo que é um servidor, que assiste aos doentes, que intercede pelos deserdados, que ampara os fracos e caídos, né? Que se faz irmão de todos nós, como um modelo de fé em Deus que nós deveremos buscar vivenciar no dia a dia, né? Próprio Cristo, a própria expressão do Cristo. E ainda no item final, no parágrafo final, eles nos lembram ali, né, que nós, cristãos, né, busquemos dar esses testemunhos, não só enquanto no campo da religião, mas no campo da vida, nas nossas relações na sociedade, né, no serviço que nós prestamos, nos nossos vínculos familiares, nas nossas responsabilidades como cidadãos, que nós possamos viver esses valores do Cristo onde quer que nós estejamos, né? Que sejamos ativos, participativos, comprometidos, solidários, fraternos, né? Busquemos a união, a integração de esforços para que todos cresçam, para que todos evoluam através do amor, né? E aqui ele nos chama então a atenção nesse último parágrafo, né? Que nós possamos saber o que vem a ser fé em Deus em nós e fé em Deus no Mestre, né? Então nós precisamos olhar para Jesus, refletir sobre as suas parábolas, as suas lições, os seus ensinamentos, para que a gente entenda como ele manifestava essa fé. E que nós precisamos fazer para que a gente possa ampliar e alinhar essa nossa manifestação da fé em Deus com os preceitos, com os ensinamentos, os valores que o Cristo nos aponta, independente de sermos espíritas ou não. Ser cristão
é estar em sintonia com os valores do Cristo, não importando a religião que nos envolve, né? Mas especialmente nós espíritas, então, temos esse compromisso. Porque ali na Gênesis ele já nos fala, né, que mesmo antes das revelações, os povos que não tinham acesso a essa decodificação kardeciana, muito antes de Kardec, já sentiam, já percebiam a existência de um ser superior, já reconheciam a existência de um ser superior pelos sinais, pela observação da natureza, pelas marcas de Deus, percebendo que aquilo que não foi criação humana teria que ter sido criado por um ser superior, não é? Então, que a gente consiga ampliar o nosso olhar e renovar o padrão das nossas ações, os nossos valores, para que a gente construa essa fé fortalecida e renovada dentro de nós, mais próximo da fé que o próprio Cristo manifestou. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site